porque nós vamos conversar hoje com a nossa psicóloga, que lança manual sobre trauma em mulheres com transtorno por uso de substâncias. Então, as pessoas que estão aqui assistindo o nosso programa hoje, nós vamos aproveitar na semana comemorativa ao Dia do Psicólogo para conversar com essa grande especialista e falar sobre esse assunto. Já tô vendo aí o manualzinho, né? Do lado. Que coisa maravilhosa. Deixa eu dar uma olhada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia. É um prazer estar recebendo Bom dia, você muito aqui. obrigada. Vamos focar aqui, vamos mostrar para quem está em casa assistindo o nosso programa. O Pedro vai focar. Para você que está aí assistindo o nosso Bom Dia, para você já saber que manual é esse na semana comemorativa ao Dia do Psicólogo. Que maravilha. Olha só que lindo, né? Sim. Eu vendo você olhar assim, eu vejo o teu carinho, né? Maravilhoso. Me fala logo desse livro, desse manual, que de uma certa forma chama atenção, né? Então, assim, bom dia. Bom dia. É com muito prazer que eu apresento esse manual. Esse manual, ele é fruto de um estudo de 2 anos, né? De muita leitura, de muita pesquisa, com literatura do mundo inteiro, né? E aí eu resolvi produzir esse manual, porque ainda, né, por mais que a gente se fale em políticas públicas para as mulheres, por mais que a gente fale de ações, de atividade, de leis, ainda nos serviços de saúde, tanto públicos como privados, a gente ainda não tem esse olhar voltado para as demandas específicas das mulheres. E isso foi me chamando a atenção. Como eu trabalho numa instituição de saúde, foi me chamando a atenção que uma instituição onde o público é feminino e masculino, e nas terapêuticas a maioria é homens, eu prestei atenção e disse, tem alguma coisa aqui diferente, né? Algum fenômeno aqui acontece que as mulheres não conseguem acompanhar essa terapêutica, esse tratamento. E aí fui pesquisar sobre, né? E resolvi desenvolver um manual prático. Na verdade, esse manual, ele traz, sim, literatura, ele traz explicações, traz dados do Brasil e do mundo todo sobre essa demanda de traumas, a relação entre trauma e uso de substâncias. Quando eu falo de uso de substâncias, eu falo não só de álcool, não só de drogas ilícitas, mas principalmente dos fármacos, que hoje nós temos um aumento de 42% a 49% dessas medicações. Drogas. E são drogas. São drogas. É importante a gente falar sobre esse assunto, porque são os principais traumas que muitas vezes acontecem em mulheres com transtornos por uso de substâncias. Quando a gente fala o nome substância, foi muito bom você ter falado sobre esse assunto. A primeira coisa que acontece na mente do ser humano, drogas. Drogas que chegam na vida da pessoa e daí trazem vários problemas. Mas a gente precisa falar sobre as drogas. Exato. Para que as pessoas possam ter consciência de que você, muitas vezes, tomar um remédio durante um uso contínuo gigantesco, que não foi orientado pelo médico, que pode, de uma certa forma, estar lhe ajudando naquele momento, para aquela necessidade psicológica, muitas vezes, que você está passando, uma dor, enfim, mas não foi um profissional que passou para você, porque tem pessoas que se automedicam. Isso. Elas não querem ir no especialista, às vezes têm medo de ir no médico, acham que ali vão descobrir coisas anormais, e aí, de uma certa forma, elas ficam se remediando, ficam tomando remédio dentro de casa. Às vezes o médico determina que não é mais para ela tomar aquele remédio, ou ela tem um tempo exato para tomar aquele remédio, às vezes não quer que a dor volte, ou não quer ir buscar o profissional novamente. Isso acontece muito, né? Acontece bastante, as pessoas se automedicarem. E aqui no livro eu trago sobre isso, a questão do anestesiamento. É você, assim, você está lidando com uma situação difícil, sim. E para não encarar essa situação, ou pensando que vai sumir, desaparecer, as pessoas buscam os medicamentos, né? Os psicotrópicos, como nós chamamos. Eu posso até citar aqui que as pessoas falam muito, toma 2 gotinhas, né, dessa medicação aqui que você vai conseguir dormir, né? Mas você precisa ver, na verdade, o que é que está lhe provocando aquela insônia. Se você tá... As pessoas às vezes relatam para mim, eu tô com um buraco aqui. Você já foi atrás para saber de por quê? O que está acontecendo com você que você está provocando esse buraco? Porque é mais fácil você tomar um remédio e anestesiar do que você lidar, você encarar com essas dificuldades. E os traumas em nós mulheres, né? E aí eu me sinto lisonjeada por escrever para mulheres, porque sou mulher, né? E a gente sabe da dificuldade do nosso gênero ainda hoje. Esse impacto na saúde das mulheres vem também de uma questão histórica, uma questão social, de como é constituída a nossa sociedade, o olhar voltado para essa mulher.
Só para vocês terem uma ideia, no universo de 20 pessoas, num grupo terapêutico, por exemplo, 2 são mulheres, uma mulher, ou às vezes não tem nenhuma mulher. Então, nós profissionais de saúde e toda a sociedade precisa saber que esses espaços também são para cuidados em saúde mental dessas mulheres. E que participar desses espaços não traz vergonha a essa mulher. Sim, com certeza. E sim, vai fazer com que ela tenha uma vida melhor, vai fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor, vai tratar, porque assim, quando a gente tem um adoecimento, quebra a perna, por exemplo, você vai no ortopedista, tá com problema no coração, você procura o cardiologista. Porque quando a gente tem problema de saúde mental, a gente tende a deixar para trás, Sim, não buscar ajuda. E aí eu te pergunto, Elisandra, quais são os traumas, na verdade, que as mulheres costumam ter, né? Na minha pesquisa, né, Vanusa, eu encontrei principais traumas que levam as mulheres a usar substâncias, né? Os primeiros e os que são mais presentes são os traumas na infância. Nossa. Que eles vão desde violência física, violência sexual e negligência na infância. Esses são mais marcantes para nós mulheres. Psicológicos, né? Exatamente. Justamente aqueles que mexem com a saúde mental. Exatamente. E quanto mais cedo a gente passa, mais marcante eles vão ficar. Por isso que na infância a gente precisa ter cuidados, proteger as crianças, né, de alguns eventos que possam acontecer. E às vezes também eu trago aqui no livro que você viver situações de violência, você pode ver aquilo como normal, como uma atitude normal para poder educar, vamos dizer assim, bater, para educar. Sim. E muitas vezes esse tipo de comportamento, muitas vezes não, esse tipo de comportamento ele pode perpetuar esse trauma, ou seja, perpetuar essa violência que é configurada como trauma. Sim, sim. E aí a gente chama atenção também para as conversas que vocês têm com essas mulheres, que eu particularmente acho que para você ter partido para um manual maravilhoso como esse, vocês tiveram uma conversa e obviamente vocês ouviram mulheres, foi praticamente uma pesquisa que acabou fazendo com que essa sensibilidade de vocês, sua, né, que vocês pudessem chegar a esse manual para ajudar essas mulheres, como elas podem se ajudar, porque não deixa de ser um vício, Isso. é um tipo de vício, né? E que muitas vezes elas se torna dependente demais daquele vício, para elas ter essa substância se faz necessário para continuar caminhando, para seguir, só que elas não têm ideia do que pode vir por trás. Isso. E os danos que elas vão ter, até com demência, né? A gente sabe que Exatamente. muitas pessoas chegam à demência e que nem era para ter chegado onde chegou. Aí quando você vai na genética, a família não tinha nem casos desse tipo. Eu não sei se isso acontece. O que essas mulheres dizem quando elas falam sobre esse contato de dependência das substâncias? É exatamente como eu falei anteriormente, para anestesiar dores. Sim. E uma coisa que me impactou muito nessas conversas com elas é que elas não conseguiam, e muitas vezes, identificar o fato da violência. Sim. Quando eu fui aplicar o manual, que eu trabalhei, que, por exemplo, a exposição da nudez exacerbada, né, com exibição para a criança, é uma violência sexual. Colocar no colo e ficar muitas vezes segurando nas partes íntimas é uma violência sexual. Bater é uma coisa simples, que a gente fala diariamente, que bater, né, nas crianças é violência e provoca traumas. Então, assim, eu fiquei espantada pela dificuldade que nós mulheres temos de identificar violências que podem provocar traumas. E o impacto que elas observaram é que, pois eu fui usar álcool, por exemplo, que é hoje uma substância muito presente na vida das mulheres, né? Eu fui usar álcool porque eu sofria violência doméstica, que foi outro tipo de violência que eu encontrei na pesquisa, né? Os diferentes tipos de violência doméstica, né? Física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, todas elas aparecem nas pesquisas como possíveis provocadoras, né, de fazer com que a mulher use substâncias químicas. Sim. E aí a gente vai chamar a atenção para esse manual. Através de tudo isso que tem acontecido e que vocês têm observado e que de uma certa forma eu acredito que cada mulher que busca vocês sempre chega nesse ponto, substâncias, e muitas partem de um tipo de remédio e vão para coisas piores, né? Exatamente. E aí a gente chama a atenção para esse manual. O que elas vão poder encontrar nesse manual e como esse manual vai chegar até elas?
Esse manual, na verdade, ele é para profissionais aplicarem intervenções nessas mulheres nos diferentes tipos de serviço de saúde ou assistência social. Se você também tem uma clínica privada, você pode aplicar esse manual. Ele é estruturado, ele é didático. Como assim didático? Ele vem explicando, primeiro, o que é os tipos de trauma, como a gente pode identificar esses traumas. Depois vem uma dinâmica de grupo para que as mulheres interajam e possam trabalhar esse trauma, o tema que está sendo discutido. E depois ainda tem uma prática de mindfulness. Por quê? Porque a gente sabe, Vanusa, que quando a gente lembra, né, traz à memória lembranças traumáticas, a gente revive emoções daquele momento traumático que eu vivi, aliás, desculpa. Então, assim, para eu minimizar esses sintomas, essa dor que eu estou sentindo, ou a angústia de simplesmente lembrar do fato, a prática de mindfulness vai ajudar para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse e fazer com que essa mulher saia, né, desse grupo, naquele momento, melhor e que ela possa refletir sobre aquilo que ela vivenciou. Muito bom, a gente fica tão feliz de poder ver que vocês estão tendo essa excelência. Tem algo que tem me chamado bastante atenção. Vocês, profissionais da psicologia, têm ajudado muito a população e vocês têm tido uma empatia muito grande. E quando vocês falam de um manual como esse, vocês também estão se ajudando. Sim, sim. Porque nós sabemos que a cura psicológica de outras pessoas também mexe com esses profissionais. Ou vocês acham que eles estão cuidando de você e não precisam ser cuidados? Quantos profissionais nós temos hoje no mercado que estão cuidando das pessoas, estão solucionando problemas de saúde mental das pessoas, mas eles estão extremamente estressados, eles estão cansados psicologicamente, porque você recebe o que é do outro e você também precisa desse cuidado. Somos seres humanos. E um manual como esse não vai ajudar só você que está sendo consultado, mas vai ajudar vocês profissionais também, não é isso? Exatamente, porque quando a gente aplica, né, a gente também é afetado pelo que a gente escuta. Ontem mesmo eu estava comentando isso com uma cliente minha, eu falei, quando a gente escuta alguém, a gente também é impactado, né? Reverbera em nós aquela voz que está soando, então a gente também precisa de cuidados. E também, além de ressoar em nós, a gente também aprende muito com tudo que a gente escuta, né? E não adianta, porque você não sabe de nada sozinho. Exato. As pessoas têm que entender que a gente tem que trabalhar num todo, né? Não tem como você conseguir chegar ali se não for todo mundo cooperando. E nesse momento, esse manual vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta. E as pessoas que quiserem saber mais sobre esse manual. Se quiserem saber mais, quiserem adquirir, podem entrar em contato com 86, né, o DDD 99421 2656. Ou então vocês podem me chamar no @ZandraPires, né, que é meu Instagram. Podem chamar lá no direct que eu vou responder com o maior carinho. Por enquanto o manual só está sendo vendido por nós. A gente está em conversa com algumas livrarias aqui em Teresina para poder disponibilizar também o manual, mas ainda não foi fechado. Então, por enquanto, nós estamos com esses 2 canais de comunicação para quem quiser adquirir o manual. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E eu espero que cada um de vocês, psicólogos, profissionais da saúde, clínicas, tenham essa sensibilidade, proprietários, donos de hospitais, de clínicas, que possam também fazer a compra desses livros e presentear os seus profissionais também. Não é isso? Vai ser muito bom. Você que está aí, psicopedagogo, que também lida com crianças, porque a gente vê esse lado importante, mas é necessário cuidar da família. Quando você cuida de uma mulher, você está cuidando da família inteira, porque essa mulher saudável, psicologicamente, ela vai estar bem para a família toda. Exato. Aqui no manual tem um capítulo voltado só para trabalhar questões de não perpetuar essa violência. Olha, que legal. Né? De como é que essa mulher pode fazer para não reproduzir isso para os filhos, né? Para melhorar a convivência também familiar, que foi isso que você acabou de dizer. Pronto. Então vou pedir para você deixar uma dica que possa estar dentro do seu manual para que as pessoas fiquem atentas de quanto elas muitas vezes, do quanto elas não estão cuidando da saúde mental e precisam ser ajudadas. Eu vou falar em relação ao manual para a gente não perpetuar a violência. Se você aprendeu que na sua família, na sua casa, se resolvia as questões da infância, como uma birra, por exemplo, batendo nas crianças, colocando trancado dentro do quarto, essa não foi uma maneira mais adequada. A gente precisa entender a causa dessa birra. Quando uma criança birra, eu tô falando birra porque é comumente chamado.
Quando uma criança birra, na verdade, ela não está sabendo expressar, né, aquela emoção que ela está sentindo. Então, conversar com a criança, perguntar o que ela está sentindo, o que ela gostaria de dizer, né, naquele momento é importante. E deixar também ela externalizar. Ou, como é que eu posso falar? Às vezes a criança se joga no chão, né? Deixar aquilo ali passar, porque é a forma que ela encontrou de estar colocando a emoção para fora. Mas se você pega e bate na criança naquele momento, você vai estar ensinando para ela que a gente lida com as emoções muitas vezes, ou com que a gente ainda não sabe identificar, com violência também. E aquela criança vai aprender que aquela é a forma e vai perpetuar. Então, uma dica é tentar perceber, né, e entender que aquele momento é um momento de explosão emocional e que precisa ser compreendido tanto pela criança como pelo adulto também.